a gente agora vai conversar por Skype com o Edu Lira. O Eduardo Lira é fundador e CEO da Gerando Falcões. É uma ONG que viabiliza vários projetos de impacto social nas periferias e comunidades de todo o Brasil. Edu, muito boa noite. Olá, obrigado pelo convite, Mariana. Prazer estar com você. Conta rapidamente para a gente como surgiu a ONG Gerando Falcões e por que tem esse nome. Eu nasci num barraco na favela. Meu pai foi preso e indiciado por roubo a banco, vivi uma situação de extrema pobreza e vulnerabilidade, mas todo dia minha mãe olhava nos meus olhos e me dizia: filho, não importa de onde você vem, o que importa é para onde você vai. Eu virei uma história de exceção, o Brasil tão desigual, estudei e me tornei empreendedor social, fundador e presidente da ONG Gerando Falcões. E você escolheu o nome do falcão, ou o que representa esse animal, esse pássaro? Falcão é o jovem que não se limita ao pó do chão e voa. E todo mundo que voa vê por cima. E quem vê por cima enxerga oportunidades. O que a gente faz nas favelas é empoderar jovens, capacitá-los, produzir inteligência socioemocional para que essa geração de periferia e favela possa acessar uma nova condição de vida através do seu protagonismo. Edu, quantas comunidades eram atendidas pela Gerando Falcões e como foi que mudou e o que a pandemia mudou? Você aumentou esse alcance? Mariana, estou vendo o João Carlos Martins, que é uma referência para todos nós. A Gerando Falcões era uma ONG em favela e nós matamos aquele modelo antigo e nos tornamos uma plataforma de impacto social que acelera ONGs para causar ainda mais impacto em centenas de favelas brasileiras. Nós vamos terminar o ano com quase 100 líderes na nossa rede de talentos e mais de 200 favelas impactadas, alcançando milhares e milhares de crianças, entregando educação, desenvolvimento social e cidadania para a população de extrema pobreza. Ô Edu, as comunidades, você acha que foram as mais atingidas, mas também foram as mais ganharam mais visibilidade nessa pandemia? Nós nos articulamos, a rede Gerando Falcões são mais de 100. Na crise nós ampliamos esse número, atendemos mais de 400 favelas. E nós fizemos a defesa social. Se nós não tivéssemos nos posicionado naquele momento, teria uma hecatombe social nas favelas brasileiras. O que a gente viu, Mariana, foi a importância do terceiro setor estar conectado com a iniciativa privada e a sociedade brasileira, trabalhando em conjunto, doando, não só na crise, porque ninguém precisa comer e ter dignidade só na crise, mas no longo prazo. A única coisa que pode mudar o Brasil é se a sociedade se engajar em agendas estratégicas no longo prazo, apostando em líderes e indivíduos que transformam em suas organizações e nos seus times com ideias revolucionárias para interromper o ciclo de pobreza. Edu, eu sei que você é escritor, eu sei que você é roteirista. Você foi eleito empreendedor social do ano com esse projeto que busca amenizar os impactos da pandemia nas comunidades, que chama o Corona no Paredão, Fome Não. Explica um pouco mais como funcionou essa ação. Nós mobilizamos, através das nossas plataformas digitais, mais de 25 mil brasileiros e brasileiras, vindo doações de mais de 10 países diferentes. Também de grandes empresas e empresários, como o próprio Jorge Paulo Lema, Pedro Bueno, entre tantas outras famílias que nos apoiaram diretamente. E nós transformamos toda essa ajuda em cartão, vale alimentação, que são as cestas básicas digitais. Nós mobilizamos mais de 25 milhões de reais e alimentamos mais de 400 mil pessoas em centenas de favelas de São Paulo, Nordeste, Morro do Alemão, Vidigal, fazendo uma ajuda humanitária para aquele momento tão dramático que a população brasileira vivia, sobretudo as mais vulneráveis. Como é que você está vendo agora essa volta à normalidade nas comunidades também, nesse quase pós-pandemia? A gente vê as pessoas tomando muito mais cuidado, usando máscaras para sair e tomando as precauções necessárias. O grande desafio é a gente continuar atuando. Algumas ações são fundamentais, como o apoio ao microcrédito para pequenos empreendedores terem fôlego de se movimentar e reerguer
os seus negócios. A digitalização nas favelas é um tema também que é fundamental e sensível para a gente conseguir dar vida, energia e conhecimento para as favelas se reinventarem. A gente está fazendo agora, Mariana, um programa novo de geração de renda nas favelas, com um negócio social focado na economia circular, para ter mais renda e receita. O que a gente tem falado, que todo bem, os bens parados em casa das pessoas podem fazer o bem na favela, no nosso bazar. É uma rede de varejo social, as pessoas doam, a gente retira na cidade de São Paulo e Grande São Paulo, traz para o nosso CD, processa, coloca na loja e vende. E todo o dinheiro, resultado operacional dessas vendas, a gente reinveste na educação das crianças dentro das favelas. Quem quiser participar, Edu, como faz? Por exemplo, eu vou chegar em casa, vou fazer uma limpa no guarda-roupa, vou ver tudo que a gente, mesmo que seja novo, não está usando. Gente, deu um ano, não usou? Doa, faz essa energia fluir. Então, quem quiser participar, quem quiser doar, e pode doar de tudo, como faz? Mariana, basta acessar o nosso site, gerandofalcões.com, e a gente recebe de eletrodoméstico a computador, roupa, um vestido bonito como esse seu. A gente recebe todas as doações, são bem-vindas. Então, eu vou fazer o seguinte, esse vestido já está doado e mais uma mala que eu vou separar em casa. Edu Lyra, muitíssimo obrigado. É um prazer sempre falar com você e falar com outros brasileiros que fazem esse trabalho tão lindo. João, eu sei que você está louco para conversar com o Edu, continua. Eu tenho a honra de ter trazido milhares de crianças para esse universo fantástico da música clássica, muitas dessas crianças oriundas de favelas. Então eu digo, é essa a razão pela qual, aos 80 anos, eu posso dizer, sou um velho chorão, como eu choro em favelas, meu Deus do céu, emocionado, como agora mesmo em Roraima, antes da pandemia. Então eu digo para você, se o Brasil ver com mais atenção como a Mariana está dando oportunidade, a gente pode acreditar num Brasil melhor, com pessoas como você. Ô Edu, e o João já viu muita criança que ele incentivou na música a crescer e virar músico. E você, já viu alguma criança que você ajudou a se transformar num jovem adulto bem-sucedido? Mariana, o João é um referencial e uma ferramenta de transformação no Brasil, que é uma inspiração para mim e para tantos outros, e usa a música, que é uma força motriz de transformação também em favelas. Eu tenho visto diariamente jovens serem transformados também pelo poder da música, pelo poder do esporte, pelo poder da educação e do empreendedorismo. E quanto mais iniciativas nós tivermos em locais de pobreza e mais apoio da sociedade, mais histórias como a minha vai deixar de ser a exceção para ser a regra no Brasil, e nós vamos colocar a miséria da favela no museu. É possível. O homem está trabalhando para ir para Marte e colonizar o planeta até 2054. A gente precisa resolver os nossos problemas aqui embaixo antes do Elon Musk chegar em Marte. É questão de dignidade para a humanidade. E se a gente não falar que a favela está além das nossas competências, mas é um desafio nosso, no nosso tempo, a gente consegue chegar lá. Edu, conta comigo, gerandofalcões.com.br, entrem no site, todas as minhas amigas estão agora, eu estou intimando todo mundo a entrar, fazer doações para o bazar e doar com mais, quem puder. Obrigada mais uma vez, boa noite. Obrigado pelo vestido. Opa, vai o vestido, vai a sandália que é linda, vai muito mais. E a coisa que eu posso dizer é o seguinte, para liderar um movimento como esse, tem que ter um pouquinho de carisma. Eu acho que carisma é algo que não falta para você. Um pouquinho de Deus dentro de você, João. Que o Brasil tenha cada vez mais pessoas como Edu Lyra. Que delícia falar com um brasileiro que faz a diferença.